O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora, 27 de novembro, já aí o último programa do mês, dezembro chegando, o ano indo embora, esse ano tão aí complicado para todos nós, né? Vamos que torcer para o ano que vem as coisas melhores, ano de nova Câmara Municipal, um novo prefeito e novas esperanças, não é? E mais uma vez agradecendo a vocês pelo carinho da audiência, sempre procurando trazer assuntos de interesse do nosso município. E como eu já venho fazendo desde a retomada, lá atrás em junho, quando nós voltamos com os programas, depois de cerca de 4 meses aí parados pela pandemia, o assunto tem sido, primeiro foram conversas com os pré-candidatos, depois com os candidatos a prefeito, e desde a semana passada eu inaugurei a série Conversa com os Vereadores. Vocês que acompanham o Prensando sabem a importância que eu dou à Câmara Municipal. Evidentemente que esse ano, diferente dos demais, eu não vou conseguir entrevistar todos os futuros vereadores antes que eles tomem posse, porque eu só posso trazer um de cada vez, por causa da pandemia, né, do distanciamento, e também porque as eleições foram mais tardias. Antigamente se tinha 3 meses, 21, eu trazia 2 de cada vez e dava tempo. Dessa vez não, vou ter que conversar com alguns agora e depois de eleito eu vou conversar com outros. Eu inaugurei na semana passada com o Cristiano Guenin e hoje está aqui comigo uma futura vereadora, tá? Ela teve a façanha, né, de ser a mais votada, a campeã de votos no município. Então você já sabe quem é ela, né? E é com ela que nós conversaremos até hoje com esse tema. Dando o valor que merece a nossa Casa Legislativa, o Pensando recebe uma das eleitas em 15 de novembro passado. Claro, a mais votada, todo mundo sabe que foi Maiara Felício. É assim mesmo que fala, Maiara? É assim mesmo, está certinho. Então tá certinho. Maiara, então, meu boa noite, obrigado por você ter vindo, tá? Eu que agradeço o convite, eu já sou aqui da casa, costumo frequentar bastante a TV Zoom e que honra imensa poder estar tendo essa conversa com você hoje, Modesto. Eu sei que você é da casa, eu lembro que no dia da apuração estava eu e o Zuri, né? Então, depois daquela novela, Nossa. né? Inexplicável novela até hoje, que o ministro falou coisa com coisa, né? Pois é. Quando veio o resultado, a primeira pergunta, eu falei, Maiara Felício, vocês conhecem? Aí um dos câmeras que estava comigo, acho que foi o Noé, ou foi o Marconi, falou, Modesto, ela já veio aqui várias vezes na casa. Eu falei, que bom então já conhece os nossos caminhos, vai facilitar tudo. Maiara, primeiro eu quero parabenizá-la pela vitória, né? Eu sei que foi a sua primeira tentativa. Isso, que surpresa, né? Eu não sei se é surpresa, você que sabe, porque você, pelo trabalho que nós conversamos pelo telefone, de repente não foi tanta surpresa para você, né? Foi surpresa. Foi surpresa? É a primeira vez, né? Por conta da idade, por conta aí de ter uma identidade diferente, né, de tudo que ainda não tinha entrado para dentro da nossa Câmara Municipal. Então, eu estava ali mirando numa quantidade de votos, trabalhei muito. Tudo que eu me proponho a fazer, assim, é dedicação total. Só que a gente está ali no meio de grandes personalidades da política friburguense e com uma galera com muito mais dinheiro, né, muito mais recurso para poder fazer campanha. Então, assim, eu fiquei bem surpresa de ser a mais votada. Fiquei surpresa de entrar e com esse bônus ainda, né? Porque isso não é para... Entre 20... Primeiro, você fez um verdadeiro vestibular, a moda antiga. Eu fiz um vestibular numa época que todas as universidades, faculdades, tinham que fazer ao mesmo tempo. Sim. E para você ter ideia, eu fiz o vestibular no antigo Maracanã, sentado naquelas arquibancadas. Então, eram 60 mil candidatos, e você fez um verdadeiro vestibular desses antigos, porque você concorreu com 560, eu acho que 66 ou 67
Então foi uma prova muito difícil. Gente pra caramba, gente experiente, Claro. né? Mas assim, eu acredito muito que por conta dos nossos ideais, né, por conta aí de pensamentos políticos da atualidade, do que a gente acredita que precisa mudar, eu acho que foi um apelo, não foi nenhuma vitória, mas sim um apelo. A vitória vem se eu fizer um bom mandato, né, que é o que eu estou comprometida a fazer. Você está acompanhada de... Silvia Furtado, minha madrinha política. Ah, Silvia. Ela é a sua madrinha? Isso, ela é minha madrinha. Foi ela que me puxou para dentro do Partido dos Trabalhadores. Tem anos de luta dentro do partido. É uma pessoa respeitadíssima em Nova Friburgo e me ajuda muito enquanto Império das Negras, enquanto indivíduo. É a pessoa que merece esse lugar, né? De estar do meu ladinho e que, na verdade, eu não sei se eu mereço, porque é uma mulher estupenda. Eu já de nome eu já ouvi falar de você agora pessoalmente é a primeira vez, ainda mais mascarado. Se você até quiser, você tirar a máscara e você ficar um pouquinho mais para cá, Johnny, para ela ficar mais confortável, você pode. Porque eu mesmo eu tive um problema endocrinológico e a médica falou para mim que para usar a máscara só o essencial, porque ela não faz nada bem ao nosso sistema respiratório, né? Então, quando eu posso, eu não uso mais. Na rua tem que usar, né? Eu não vou abusar porque a doença está aí. Um mal pior, né? Evitar o mal pior. Mas fique à vontade, Silvia, se quiser. Mayara, vamos lá. Você já falou, evidentemente, ninguém consegue se eleger para o cargo legislativo sem votos, claro. E você foi a campeão de votos. E você, para conseguir esses seus 1.870, né? Isso. Evidentemente que você é conhecida por uma parcela do povo friburguense. Mas por uma outra parcela, eu confesso que eu estou entre elas, eu não a conheço. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre quem é Mayara Feliz, as suas origens, né? O que você acredita que realmente levou a conseguir esses votos todos, que você já disse que foi uma surpresa para você? Sim, sim. Mas será que foi tão surpresa em função do seu trabalho? Fala um pouquinho de você, das suas origens. É natural, Modesto, é que nem todo mundo me conheça, né? Até porque a extensão territorial de Friburgo é grande, né? A gente tem aí também uma porcentagem alta de mata, mas é grande, é uma cidade grande, pensando em território. Então, assim, eu já elaboro trabalho de negritude em Nova Friburgo, de movimento social, já trabalho com publicidade também, faço uns trabalhos aqui, outros ali, enquanto modelo, enquanto musa. Fui rainha de bateria do Blocão do Rastafari, né, que é o maior bloco, um dos blocos mais tradicionais da cidade, que desfilam na sexta-feira. Então, assim, é uma bagagem interessante que eu desenvolvi ao longo do tempo. Sou de Conselheiro, né? Na verdade, eu não nasci em Nova Friburgo. Eu vim para cá muito cedo com a minha família. A gente estava aí, né, tentando ter uma estrutura enquanto dignidade humana mesmo. E a gente conseguiu encontrar Friburgo e Friburgo recebeu a gente de braços abertos, né? Friburgo realmente olhou para a gente e se transformou no nosso lar. A gente conseguiu se estruturar, a família foi crescendo, assim, no sentido de ter um emprego de qualidade. Eu e minha irmã passamos pelas escolas públicas, né, do nosso bairro, Colégio de Iná, Rui Barbosa, depois Tufia Jaique. E aí a gente foi seguindo em frente, trabalhei em confecção, já fui comerciante e depois comecei a modelar e entrei para fotografia de vez, né? E aí, conforme, né, a vida vai desenrolando, a gente vai conhecendo muitas pessoas, as pessoas vão ficando, né, vão acreditando nos nossos sonhos e vão ajudando a gente a realizar. O Império das Negras mensalmente consegue atender 300 pessoas. Ele funciona onde? O Império das Negras não tem uma sede própria. Não. Isso. O que a gente conseguiu foi uma parceria com a Secretaria de Assistência Social dessa última gestão e a gente usa um espaço emprestado, o espaço do Xadrez. Ah, legal. Toda quinta-feira à noite. Só que por conta da pandemia a gente não está fazendo presencial, está sendo online. E aí ali a gente consegue ter aula de história, roda de conversa com psicólogo, roda terapêutica, que é um projeto que vem junto com a Fiocruz para cá, para Friburgo. A gente tem o Nerd Preto para falar de representatividade no cinema, na música, nas novelas, né, no mercado publicitário, nos streamings, videogame e tudo que gira em torno, né, desse mercado. A gente tem Feira Preta para fazer empreendedorismo preto e tudo que você vai me ver falando eu vou falar preto, com recorte de raça,
Porque através dos mapeamentos, né, do IBGE, através do censo de 2010, a gente consegue perceber que exclusivamente pela cor a população preta tem mais dificuldade de atingir alguns lugares da sociedade. Então a gente vem ressignificando isso, trazendo à tona muitas realidades que passam pela história de Friburgo e dando autoestima para esse povo. O Império das Negras não funciona apenas para pessoas pretas. A gente recebe todo mundo lá, né? Então, alguém que quer conhecer um pouco da história do nosso povo, alguém que tem interesse em desenvolver algum talento, alguém que tem interesse, né, em participar ali das nossas feiras, assim, são recebidos de braços abertos, mas a gente está ali falando sobre um recorte de raça que foi muito importante para a construção do Brasil, construção de cidade, né? Eu não sei se você sabe, Friburgo já teve um quilombo. Já, sei sim. Então disso. é importante a gente trazer isso à tona porque muitas pessoas não sabem disso e não sabem da importância que é esse trabalho. E aí, a partir do Império das Negras, a gente também consegue fazer palestras, porque nem todo mundo consegue, né, participar das atividades. E a gente entende também que existe aí um grande problema, né, da gente não ter, dentro das nossas escolas municipais, introdução do ensino da África. Porque a gente estuda muito Europa, e a lei orgânica, tá? É importante ressaltar. A gente não aprende sobre o povo preto e o que foi a história do povo preto no nosso Brasil. Então, a gente vem trazendo isso de forma gratuita, não tem financiamento público, a gente não recebe 1 centavo de prefeitura, não recebe 1 centavo de empresa privada, é tudo muito doação, a galera que vem aí, que quer construir, que quer colaborar, e são pessoas com qualificação muito boa, são profissionais altamente qualificados e participam com a gente. Legal. Eu conheci um pouco da sua história, eu vou dizer por onde, foi a matéria que o Luiz Antônio Dias fez com você, que eu achei que ele teve uma sensibilidade muito grande. Ele me contou sua história, que você, a sua família é de Bom Jesus de Itabapoana. Isso. Ele ficou feliz da vida, porque ele é um apaixonado por conselheiro, né? Você me parece que mora ainda no Rio Torto, né? Isso, eu sou de Conselheiro. Então, eu achei uma coisa que me chamou muita atenção, você me desculpa até falar para o telespectador, foi a forma que você o recebeu. Você estava de pijama, quer dizer... Isso demonstra, apesar de uma pessoa, ficou claro pela matéria que você é uma pessoa de luta, né? Mas ao mesmo tempo a humildade faz presente. E para mim os grandes guerreiros têm que ser humildes, né? Porque a pior coisa do mundo é quem deixa a soberba subir no nariz, né? E quem sou eu, né, Modesto? Não, você é um ser humano, eu achei muito legal. Ali eu falei assim, puxa vida, eu tenho que conhecer essa jovem de perto. Que é uma demonstração, né? Você acabara de conseguir um feito que muita gente certamente gostaria de estar no seu lugar, que é marcante, tá? E você deu uma entrevista para ele de forma humilde e se apresentando. Então isso é um valor para mim. Eu acho isso muito interessante. Mas vamos falar um pouco agora sobre sua campanha, né? Você já vinha trabalhando, você está dizendo que você teve uma mentora, né, que é a Silvia. Mas você já vinha trabalhando essa ideia de ser candidata a vereadora há um longo tempo? Foi uma decisão recente? Como é que foi sua campanha? As dificuldades provocadas pela pandemia? Fala um pouco dessa sua decisão de se candidatar à Câmara, porque é a primeira vez você já ganhou de primeira, né? Que nós temos alguns casos ali de novatos, mas que já tentaram antes. Você não, você de primeira já conseguiu. Fale um pouco dessa decisão, como é que foi a decisão, se isso já era uma vontade sua, foi uma coisa de recente, e como é que você enfrentou essa campanha? Foi bem recente. Eu confesso para você que eu não tinha nenhuma pretensão política partidária, né? Porque política a gente faz todos os dias. Isso é uma bobagem quem não fala que faz política. A gente faz política dentro da nossa casa. Pois é, acredito muito nisso. E, assim, entendendo a estrutura de cidade e como a gente tem a necessidade de fortalecer alguns eixos e de quando a gente se coloca a procurar a ajuda, né, de quem pode de fato fazer alguma coisa e a gente receber as costas, foi que bateu o martelo. Porque a gente tinha uma dificuldade tremenda, a gente tem uma dificuldade tremenda ainda, né, de conseguir fazer a ocupação dos espaços, de ninguém implicado, a gente ter um auxílio, uma estrutura, que a gente fosse abraçado, né? E o Império das Negras, para mim, cara, eu já vi experiências, histórias ali dentro que dão um livro, sabe? E realidades tocáveis, próximas e duras.
E quando a gente vê que quem pode fazer, né, que seria a gestão pública, não consegue alcançar e chegar nessa solução, eu falei, não, a gente tem que fazer política de dentro. A gente precisa entrar de alguma forma. E aí, no ano passado, né, eu já estava sendo assediada por alguns partidos, eu não era afiliada a partido algum, a casa que me acolheu foi o Partido dos Trabalhadores, né, que perpassa pela minha história de pessoa, de indivíduo, que estava ali, né, quando eu venho para Friburgo, a gente estava na Ascensão Lula, primeira vez que eu comi carne na vida foi quando eu vim para Friburgo, foi quando a gente teve essa emancipação do povo, né? Principalmente falando que minha mãe é faxineira, antigamente ela era doméstica, né? E olha que problema essa palavra. Doméstico não era alguém domesticado, né? Olha que problemática, né? A gente costuma falar as profissionais, né, do lar. É um nome totalmente inapropriado, né? É escravista isso. É inapropriado. Porque ainda animaliza, né, as mulheres que trabalham na casa. É verdade, é uma profissional como outra qualquer. Exato. Eu sou formado em engenharia, eu não sei, você tem Fotografia. Fotografia, então. A doméstica é um termo que não é realmente adequado, né? É uma profissional. Mas doméstica tem essa ideia mesmo, parece que é o animal que se domesticou, sei lá. A gente costuma não pega bem essa palavra. Fazer o link ali das mucamas, Isso, elas se tornam as domésticas, né? Porque elas continuam fazendo as mesmas funções, muitas das vezes. No Rio que isso é muito comum, aqui em Friburgo eu não sei se é tanto, mas na galera que tem um poder aquisitivo maior. Mas dessas mulheres, né, não voltarem para casa no final do dia. Delas ficarem ali trabalhando, né, até o final de semana, sem controle, de ter um quartinho separado. Sete vezes por semana, pois realmente era uma coisa difícil. E eu queria mas pode continuar, fala que sua história está interessante. Da campanha, né? Então aí o Partido dos Trabalhadores chegou e eu fui ressignificando várias coisas na minha vida. É um lugar que eu tenho amplitude para trabalhar, não sou vista como um número dentro do partido. Isso porque eu recebi formação partidária, eu recebi auxílio, né, ali, participei de todas as oficinas, muito debate, muita live e todo mundo querendo entender a minha realidade, não necessariamente me impor alguma coisa, sabe? Querendo conhecer a Maiara, querendo conhecer o projeto, sem se apropriar disso, né, mas de alguma forma tentar ajudar. E isso foi tão legal que chamou a atenção da estadual do partido, a galera chegou mais junto, foi construindo junto, e aí eu decidi, então, Partido dos Trabalhadores a gente vai concorrer. E aí comecei a me preparar, comecei a estudar muito, como eu disse, participei de muitos fóruns, conheci uma galera que já tem mandato, uma galera que milita dentro do partido. O Partido dos Trabalhadores tem um núcleo de juventude, né? Que é muito importante, a JR, Juventude e Revolução. E quando a gente se depara com essa realidade, não é necessariamente um partido que quer se apropriar da juventude, mas que quer se responsabilizar para que aquela juventude tenha algum suporte para fazer política pública direcionada para essa população. Incrível, incrível. E aí, a partir dessas formações, foi me dando assim, mais chão, mais base para manter o meu discurso, para me legitimar em alguns espaços. E a campanha, né, que não passava necessariamente por esse lugar, consegue ganhar força porque a gente tem aderência da galera mais jovem e da galera que acredita nesse potencial, né? E aí parte pelo ideal de nunca tivemos uma mulher preta ocupando a Câmara. Nunca tivemos essa representação na Câmara. A gente não costuma falar que somos todos iguais? Por que somos todos iguais, mas fora da Câmara? Em verdade, a gente sabe, todos nós sabemos, quem estudar um pouquinho cientificamente sabe que a origem do homem é uma só. Sim, a África. Está dentro da África. Então, o gene mais antigo que foi encontrado do ser humano foi da África. O restante, as características nossas, foram questões que a teoria de Darwin explica muito bem, de adaptações do meio ao ser onde vai, né? Que explica o cabelo crespo, a pele escura. Tudo tem razão, tudo tem razão. Então, é verdade, se a gente não fosse um besta, né? Isso é besta mesmo. A gente tem que entender que nós temos todos a mesma origem, né? E eu fico, de certa forma, eu faço parte de uma entidade que a gente respeita muito o princípio da igualdade. Sim. Então, a gente não aceita isso lá. É importante falar sobre isso, É importante falar assim, porque tem que acabar com certos estigmas. As pessoas ficam com receio de falar, meu Deus, mas somos todos iguais, a gente não tem que ficar falando disso, né? Ninguém é diferente. A partir do momento que a gente debate, discute, a gente consegue chegar num lugar realmente
entendendo que somos todos iguais, tudo bem por isso, e vamos discutir o que está ruim para um e o que está bom para outro, para a gente chegar no consenso. Lá na sua casa, você tem um problema dentro da sua casa, você não vai conversar para tentar resolver? Claro. Porque se você quiser fazer de outro jeito, não vai dar certo. Exato. Nós vamos ter que parar, nós vamos poder parar de falar nesse assunto o dia que houver uma consciência de todos. Exato. Que ninguém cometeu um ato absurdo, como a gente costuma ver por aí. Mas a sua campanha, então, foi muito focada, você falou no início que você não foi muito para a rua, então as redes sociais foram fundamentais. Pré-campanha, não fui para a rua, né, porque não estava no momento ainda. E aí, entendendo também aí essa configuração de isolamento social, eu entendi que a eleição poderia ser decidida na internet. E aí eu comecei a usar toda a minha bagagem enquanto alguém que trabalha com publicidade, influencer, blogueira, ao meu favor. Então, se eu tenho facilidade de gravar um vídeo, editar um vídeo, produzir um flyer, fotografar e N coisas, né, dublar alguma coisa, eu vou usar isso ao meu favor. E o mais interessante é que eu queria fazer isso de forma que todo mundo entendesse. Que pessoas que tivessem lá seus doutorados, mestrados, pós, entendessem da mesma forma que alguém que não teve tanta chance aí de ter uma instrução. Então, a minha fala foi polida para que eu conseguisse falar com todo mundo, dialogar com todo mundo e todo mundo entendesse. E aí, assim, vou perguntar para você, como as pessoas gostam de falar sobre política, né? Mesmo não, às vezes não percebendo o que é. Um vídeo muito emblemático para mim, Modesto, foi quando eu fui falar sobre as chuvas de verão que chegam e as ruas alagam, que é uma realidade nossa de qualquer bairro. E aí, a forma que eu poderia falar, olha, estamos cansados disso, aquilo outro, né? Igual muitos fazem. Mas a população acaba rindo, né, da tragédia. E aí, o que a gente faz? Choveu. Alberto Braune, qual é o melhor jeito de se locomover no centro da cidade? Aí, opção A, andando. Opção B, de ônibus. Opção C, bote salva-vida. O que as pessoas vão me responder? E ali a gente abre um diálogo super importante para a cidade. Aparece solução, literalmente do bueiro, sabe? As pessoas têm um problema, né? Eu acho que é algo a ser discutido, que a população dá a demanda, mas ela também traz a solução. Ela sabe o que precisa ser feito para que aquele problema, que muitas vezes é a dor de cabeça do prefeito, possa acabar. Isso aí é uma das dificuldades que eu vejo em quem senta naquela cadeira número 1, que a maior parte das soluções está em simplesmente ouvir o que as pessoas precisam, né? Sim. E às vezes aí parece que eles esquecem. Isso aí teve um prefeito que saiu recentemente, que eu me dou muito bem com ele, falou isso para mim, falou, Modesto, uma das decepções minhas, que eu fui culpado por ela, foi porque eu sentei na cadeira e esqueci do mais importante, que era ouvir das pessoas o que elas queriam, o que elas precisavam. A gente começa a querer a fazer o que a gente acha, a gente não ouve. Você, Mara, você foi candidata pelo PT, sendo o único nome eleito pelo partido, né? Você já falou que... Você falou que não tinha noção que seria a mais votada, mas você esperava... A gente sabe que o PT é um partido de expressão nacional, que já esteve no poder maior por cerca de 13 anos. Mas a gente sabe que isso eu aprendi, eu não sei o que você acha disso, em cidades médias e pequenas, nós somos uma cidade média, o fato o nome do partido, ele acaba não sendo muito, digamos, importante na hora da eleição municipal. Você sentiu isso? Sim. Ou você chegou a ouvir pessoas dizendo, eu voto em você porque é do PT, ou não voto em você porque é do PT? Ouvi de tudo. Ouvi de tudo. Teve gente que falou, o quê? 13? Partido dos Trabalhadores? Me dá um santinho seu! E é uma alegria, né? Porque, assim, é um partido importante para a Constituição de Brasil. E, ao mesmo tempo, por ser uma eleição de vereança, a gente está muito mais próximo das pessoas, né? A pessoa está votando, né, em alguém que ela esbarra lá na padaria. Então, rola muito disso, de pessoas que têm aí um outro partido, que têm outras ideologias, né, mas que caminham para o mesmo lugar do que a gente acredita e acaba votando, porque eu conheço a Maiara desde criança, eu estudei com a Maiara, então passa muito nesse lugar da gente estar muito mais próximo, né, do que um deputado, muito mais próximo do que o próprio presidente. Então, é um lugar assim que o partido ele é importante por conta da nossa ideologia, por conta do trabalho, né, que a gente já tem
por conta de trazer verba para a cidade, que é muito importante, né? Claro. Porque tem político lá em Brasília que, né, a gente sabe muito bem. Mas agora, quando a gente consegue ter esse diálogo interessante, né, com outros níveis do partido, a gente consegue fazer com que a nossa cidade cresça. Então, é importante nesse sentido, mas também é importante por conta desse lugar de contato que a gente consegue alcançar. Eu não vou ter a leviandade de falar que votei em você. Eu nem te conhecia, não votei em você. Mas eu, por exemplo, eu votei em 2 candidatos, são de partidos diametralmente opostos. Sim. Um desses candidatos que eu votei, se fosse a nível nacional, eu não votaria, porque eu não gosto do discurso do partido. Mas como era local, é o que você falou, são candidatos que eu vejo competência e eu conheço. Então eu pego o partido e falo assim, ó, partido, dessa vez você fica de fora. Vamos deixar para falar em você na eleição para governador, para presidente, que aí é um pouco diferente. Mas eu garanto que você recebeu muitos votos de pessoas que não se importaram em você ser do PT ou não votaram em você só porque você é do PT. Sim. Votaram porque a Maiara é de Nova Friburgo, porque você é friburguense, você veio para cá, pelo que eu li na matéria, era pequenininha, né? Bem pequenininha. Então, garanto que você hoje se sente muito mais friburguense do itabapoanense, que se fala? Bom-jesuense. Bom-jesuense, tá bom, vou aprendendo. É importante você falar sobre isso, sabe? Porque a gente está vivendo num período que as pessoas acham ou você é do lado de cá ou você é do outro lado. E, na verdade, ninguém convidou a população, aquela que tem menos instrução, para o diálogo. Ninguém explicou para elas o que é esquerda e o que é direita. Eu acho que isso é desonesto, porque inventam coisas ali para usar essas pessoas mais humildes, essas pessoas que constroem, que conseguem eleger, né, essas outras que manipulam, né, e acaba que ninguém entende nada. E acho que o povo sabe muito bem o que é bom para ele, mas ninguém o chama para discussão. Isso é verdade, mas a eleição municipal tem essa vantagem. Eu, pelo menos, eu não uso o rótulo para votar. E você, claro, eu não tenho... Se você perguntar, Modesto, seus candidatos foram eleitos? Não, não foram. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que não foram. Era a minha opção, não foi eleito. Johnny Mike, me perdoe, Johnny, eu não votei em você também, não. Como eu votei também em você, Mayara, mas... Torço muito bem, viu? Que você vá muito bem na Câmara e ele vá muito bem na Prefeitura. Que se vocês forem maus, nós todos perdemos. Não são vocês que irão mal. Eu falo sempre, a eleição para mim acabou no dia 15. No dia 16 em diante, eu tenho que torcer para os eleitos façam um bom trabalho e a gente ajudar no que puder. É o que eu procuro fazer aqui no programa. Tá? Tanto é que eu procuro trazer todo mundo. O atual prefeito eu não consegui trazer porque ele não se interessou em vir. Então, aqui um convite, eu te convidei. Você poderia ter falado para mim, Modesto, não estou afim. O que eu tinha que fazer? Tá bom, obrigado. Mas ele não quis ir. Eu vou fazer o quê? Está na hora do intervalo, né? Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho, depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso.
Nas Óticas Precisão, seu pedido é uma ordem. Aqui tem preço baixo. Se liga no que a gente preparou para você. Lentes visão simples com antirreflexo a partir de R$ 59,90. Lentes visão simples com fotocromática a partir de R$ 189. Lentes multifocais a partir de R$ 147. Se liga, ainda tem mais. Óculos solares em Bodyworld e People a partir de R$ 99,90. Vem para as Óticas Precisão. Aqui tem preço baixo. Estamos retornando hoje conversando com a Maiara, que foi a campeã de votos em 2020. A gente espera, torce para que ela seja também essa campeã na Câmara Municipal. Eu acredito que ela fará um bom mandato e é o que nós esperamos. Eu não sei, Maiara, se você tem o hábito de acompanhar os trabalhos da Câmara Municipal. Você tem vê alguma coisa lá? Sim. Sim, então isso já é uma vantagem. Você já conhece mais ou menos, já teve acesso à lei orgânica? Hoje está fácil estar na internet. Você já leu alguma coisa? A gente consegue ter acesso a essas informações, Isso. Até o regimento da Câmara Isso, também a gente regimento consegue. interno, você tem a lei orgânica do município. Sim, sim. Você já começou a estudar isso? Então, estou começando. A gente recebe um auxílio, né, da Câmara para poder conseguir entender. Uma coisa é a gente acompanhar de fora. Eu sei. Outra coisa é a gente estar por dentro e ali aprendendo, né, conforme dia a dia. Mas eu já estou lendo algumas coisas aí bem interessantes. Principalmente porque a gente que já elaborou o projeto, antes de eu botar minha candidatura, eu já deixei os projetos de lei meio que encaminhados, né? Sentei com advogada, ouvi várias pessoas, sentei com profissionais de áreas para a gente conseguir introduzir ali alguma coisa já bem mastigada na hora de entrar. Ou seja, você, então, eu acho até muito interessante isso, que eu já conversei. Esse trabalho que eu faço desde 2004. E eu já conversei com, até me perdoe, eu não vou falar nome de candidatos que mesmo depois de eleito passaram 2 anos e nunca tiveram... Apresentaram. Não, nunca tiveram preocupação em ler a lei orgânica do município, em ler o regimento interno, mas você já teve esse cuidado. Mas agora, você, quando resolveu se candidatar, certamente você já tem o pensamento de como você pretende interagir no ambiente, né, com os demais vereadores. Como é que você pretende conduzir esse seu mandato, hein? Então, a palavra que vai ali definir bem o meu mandato é transparência. Eu acho que a população precisa saber o que está acontecendo dentro da Câmara. Eu, que já tenho uma força nas redes sociais, né, vou usar isso também ao nosso favor. Convido você aí que está assistindo o programa a participar das plenárias, seja pela TV Câmara ou indo à plenária mesmo depois que a pandemia passar, né? Porque é muito importante a participação da população nesses momentos. Votar coisa para a população, né? Eu acredito que exige que essa mesma população esteja presente. É meio que fazer alguma coisa nas costas, né, do povo. E eu acho que o povo tem muito poder, só que está adormecido ainda, né? Quanto mais a gente participar, quanto mais a gente estiver lá dentro, mais coisa boa vem por aí. Porque eu acredito que o político ele tem que respeitar muito o povo, né? Então, se tiver alguma coisa interessante ali, que ele pode votar a favor, que vai beneficiar o povo, né? Por que não? E quantos mais olhos nós tivermos lá, melhor. Então, o meu interesse mesmo é fazer com que as pessoas participem, né? Trazer esse interesse de volta. Tem muita gente desacreditada de política, né, Modesto? Tem, você viu aí que nós tivemos cerca de 40% de votos brancos, nulo, abstenção. Isso é muito grande, né? É algo preocupante. 40% resolveu. E olha, não tem nada a ver com a pandemia, porque esse número vem crescendo eleição em eleição. Sim. Eu mesmo tive um vizinho que eu tive que dar uma bronca nele, porque eu perguntei a ele no dia da eleição, né? Eu estava saindo, que eu voto perto da minha casa, eu moro ali no PLC e voto no João Bazé. E ele estava limpando o carro. Eu falei, vai votar? Modesto, não vou não, porque tem essa pandemia. E tá bom, eu fui votar. Aí, depois eu saí com a minha esposa, nós fomos comprar um negócio na padaria, e eu passei num bar que tem ali na Coronel Zamit. Sim. Estava ele lá sentado tomando cerveja. Eu parei o carro na frente, voltei e falei com ele, vem cá, rapaz, você não disse que não ia votar porque estava com medo da Covid? E agora, você está na mesa do bar tomando cerveja, que eu também gosto, adoro uma cervejinha, pô, mas você está sem máscara, sem nada, então... Aí falou, Modesto, quer saber, você está certo, eu não votei porque eu não confio nessa cambada. Eu falei, primeiro que você está usando um termo que não é adequado.
Que não adianta você não gostar do político, você vai ser comandado por eles, então não adianta esse papo. Tá? Mas como é que você acha que vai ser os seus primeiros momentos, né? Você vai entrar num ambiente que você, como você disse, você conhece de fora, mas ali de dentro você vai interagir com outras 20 pessoas, Sim. sendo que 10 deles já têm experiência do mandato, Sim, né? sim. Problema algum. Como é que você acha que vai ser essa relação? Eu acredito muito que a população pediu renovação, né? Foram 11 novos vereadores eleitos e outros 10 reeleitos, né? Então eu creio, né, e a sabedoria do povo é suprema, se o pessoal quis que a gente entrasse agora, é porque eles não estão preocupados aí com experiência lá dentro ou não. Eles querem pessoas que tenham interesse em melhorar as coisas. Então, eu não tenho problema nenhum disso, né? Eu tô aqui para aprender, junto com um monte de gente, né? Principalmente a galera que vai estar lá no meu gabinete, com um pezinho descalço, bem humilde mesmo, para poder ir entendendo os processos. Na verdade, a gente já está até conhecendo alguns outros vereadores, a gente já está conversando para entender que o que é importante mesmo é o interesse da população e não necessariamente ego, né? Que infelizmente é uma coisa que a gente vê muito lá dentro da Câmara, né? Atualmente. Então, nosso interesse mesmo é ir aprendendo, vendo as dinâmicas. Ninguém nasceu sabendo. E se o povo me quis lá? Eu tenho duas observações que você falou. Primeiro, eu lamento que a Câmara seja pouco frequentada pela população. Às vezes, engraçado, ela só é frequentada normalmente quando tem alguma questão envolvendo o servidor público. Aí o servidor público vai para lá. Mas o cidadão que deveria estar lá, porque a gente, olha, eu tenho um ditado que isso meu avô dizia, olha que meu avô já se foi há muitos anos, quando as panelas de pressões começaram a ser usadas, né? Ele dizia um ditado que até hoje se fala, né? Que político e feijão só na panela de pressão. E a panela de pressão que o político entende é o povo, somos nós, né? Então uma coisa é você tomar uma decisão com a Câmara vazia, né? Sim. Outra coisa, você está com o plenário cheio para você votar. Cá entre nós, nós sabemos disso no dia a dia, né? É uma coisa você tomar uma decisão isolada, outra coisa você tomar uma decisão por um grupo, né? Então é importante, eu penso que se você conseguir estimular, aí nesse ponto a sua juventude talvez estimule principalmente o jovem, que o jovem, se você analisar essa última eleição, o número de inscritos de votos não obrigatórios de 15, 16, 17 anos foi muito pouco. E esse jovem não pode perder a esperança do voto. Pois é, pois é. Então, se você conseguir, com a sua juventude, essa sua capacidade que você tem, já disse aí, de regimentar, né? A gente fala regimentar no bom sentido, né? É estimular a pessoa a ir lá. Isso já vai ajudar muito, para a gente ter aquele plenário com mais pessoas, que vai obrigar os vereadores a agirem com mais, digamos, transparência. Quando eu falo transparência, eu não estou querendo dizer que tem nenhum vereador ali que quer esconder as coisas, mas querendo ou não, é aquela história, né? Onde tem água e sabão, as coisas ficam mais limpas, né? É isso. E tem que ter gente lá assim. Transparência, né? Tem transparência. Agora, você não quer conversar sobre minhas propostas de campanha, vamos não? Vamos falar sobre isso, sim. Que eu estou aqui, você está falando aí comigo, vamos né? Vamos falar assim, vamos chegar nela assim. Beleza. Tem uma outra questão, nós temos 21 vereadores eleitos por 16 partidos diferentes, né? Cada partido, você tem, o PT tem sua estrutura partidária em Friburgo, né? E todos os outros partidos têm. O prefeito futuro, né, o Johnny Marco, está saindo da Câmara Municipal para a cadeira número 1. Fato que não acontecia desde 76, quando o Friburgo elegeu Alencar Pires Barroso. Ou seja, tem 44 anos que um vereador não sai dos bancos da Câmara para ir para o banco da Prefeitura. Como é que você imagina que o prefeito vai fazer para se entender com 21 vereadores, sendo 11 novatos, entre aspas, né? Apesar da Priscila Pita já ter tido uma experiência lá, e com tantos partidos envolvidos, claro, você vai ouvir o seu partido muitas vezes. Como é que você acha que vai ser essa relação, hein? Bom, ele já esteve no nosso lugar, né? Então ele já tem um trunfo. Eu espero que ele faça um bom trabalho. Acho que uma boa relação com a Câmara é um diálogo. Mantendo o diálogo,
se a gente conseguir se articular bem, o nosso interesse tem que ser o friburguense. Acho que o princípio é esse. Se ele estiver jogando desse lado, acho que a gente vai se entender bem. Eu espero que até eu faço a coluna no Jornal do Conselheiro, né? Eu escrevi essa semana sobre o que podemos esperar na relação entre a Câmara Municipal e o futuro prefeito. Eu falo sobre isso. Eu deixo claro que eu não sou favorável à barganha política, ao toma lá da cá, mas eu entendo que é fundamental. E ele já deixou claro que não tem interesse. Então, mas ele tem que ter a capacidade da boa conversa, da troca de ideias e de um bom diálogo. Porque isso aí tem que vir, e eu entendo que esse pontapé deve ser dele. Sim. Ele tem que chegar na Câmara e fazer essa proposta. Se ele tiver aqueles que querem ir para o outro lado ruim, né, que ele até expõe o nome, que garante que a população vai ficar do lado dele. Mas agora vamos falar do que podemos esperar dessa vereadora jovem, mas cheia de vontade, que não era de esperar, né? A juventude é uma característica da juventude. O que você pretende, o que você tem de projetos que você acredita que é possível convencer? Você vai ter que, alguns desses projetos você vai ter que convencer o prefeito, porque tem que ser iniciativa do executivo, e outros você vai ter que conseguir convencer os outros, não digo 20, né? Mas uma maioria para te acompanhar. A minha intenção mesmo é colocar na lei. Porque independente do prefeito que foi eleito, ele tem que cumprir com a lei, né? Claro, se virar lei, ele tem que cumprir. A nossa intenção mesmo, né, uma das propostas que a gente teve foi um espaço que valorizasse o parto natural. Entendendo, né, toda a precariedade que existe dentro da nossa maternidade, apesar de ser um lugar aí de referência neonatal, mas a gente ainda tem que falar sobre a violência obstétrica que acontece lá dentro. Então, são inúmeras mulheres que têm medo de parir em Nova Friburgo. Principalmente, né, porque quando a gente fala de maternidade, de gestação, a gente pensa muito na saúde do bebê, que é importante, mas a gente também acaba se esquecendo da saúde da mulher. E é importante falar sobre isso porque a saúde física e a saúde mental, né, que é algo que a gente tem que discutir muito em Nova Friburgo, né? A gente tem uns índices bem altos aqui, né, sobre isso, de anomalias mentais, né, de pessoas que precisam dessa atenção. Nossa população precisa de atenção direcionada, sim. Eu acredito que a gente tem que respeitar o direito da mulher em escolher a ter seus filhos, né, de parto natural, de forma natural. Fora os profissionais que podem ajudar nesse processo, nossas doulas, as próprias psicólogas, as assistentes sociais que conseguem ali detectar coisas, né, de dentro da realidade dessa gestante. Fora outras coisas, né, um espaço aberto para que trabalho voluntário aconteça. A gente tem aí uma realidade, né, de pobreza na cidade que a gente não pode virar as costas. Por exemplo, nesse espaço a gente conseguiria abrigar essas doações, né, fazer enxoval para quem não tem condição de comprar, para quem vai receber o bebê e não está preparado, né, e o friburguês tem disso, né, de ser muito caridoso. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso e fazer com que a gente consiga dar às pessoas que não têm condições uma vida melhor nesse sentido, né? Uma chegada melhor desse bebê nesse sentido. Fora outras coisas que a gente consegue aglutinar ali. Você sabia que na nossa maternidade não existe um espaço exclusivo para as mulheres que perdem seus bebês? Sei disso e já ouvi isso de promessas, inclusive de prefeitos, de criar esse espaço e nunca foi criado. Pois é, e olha só... E é um problema sério, só né? um quartinho, né? Que era necessário. É um problema sério. Eu já tive problemas dentro da família nesse sentido e a gente sabe que deve ser um momento muito duro para a mulher. Para o homem também, né? O pai ainda mais para a mãe, né? Mas o que você imagina que você possa, no primeiro momento, tentar botar na cabeça dos seus colegas e do prefeito? Então, a gente estava falando sobre a valorização do servidor público, né? Que é algo que passa diretamente na minha existência, né? Eu sou usuária de sistema de saúde público, fui usuária de escola pública e sei como que é importante fazer com que aquele profissional seja valorizado, né? Às vezes a gente chega num hospital, num centro de unidade de bairro e é mal atendido e a gente nem sabe por quê. Às vezes aquela pessoa está recebendo um salário que às vezes não dá conta, né, do rolê de casa, trabalha e não consegue ter ali todo o aparato, a instrumentação necessária para fazer um bom atendimento. Então a gente tem que olhar isso por dentro, né, pensar nisso. E outra coisa, nessa última gestão nós tivemos profissionais, né, nós tivemos servidores públicos recebendo menos que um salário mínimo. Nós temos um monte. É isso. E isso é lamentável.
Porque na hora... mas aí a desculpa dos prefeitos de plantão, mas eles ganham a gratificação. Só que tem valores ali que não são agregados à aposentadoria. Sim. E aí a pessoa, quando vai se aposentar, vai ganhar um salário mínimo mesmo e acabou. É. Ou seja, eu considero isso, de certa forma, uma covardia, né? Se eu fico sem receber meu salário no final do mês, eu fico preocupada. Claro. Quem dirá quem tem criança em casa, né? Isso. Quem tem que dar conta de tudo, de compra, de aluguel, conta de luz que aumentou, conta d'água. É muito preocupante, né? E a gente tem que falar sobre essas coisas. Tem que falar Outra sim. coisa importante aí da gente pensar são os horários de escola. Você já parou para pensar aquela costureira que às vezes é mãe solo e que tem que deixar a criança em determinado horário na escola? Às vezes 7 horas que tem que deixar, mas 7 horas ela tem que estar sentada na máquina. Eu sei. E na hora de sair, ela tem que pensar em alguém para buscar a criança, porque às vezes tem que fazer um serão. Olha a problemática, né? Já pensou se a gente tivesse aí... Não seriam todas as crianças, né? Porque a gente entende que são várias realidades, mas, tipo, um horário diferente para os filhos dessas mulheres, para elas conseguirem, pelo menos, dar conta disso também. Ainda tem um problema maior nessa questão. Eu sempre falo, na empresa privada, era muitos trabalhos. Eu trabalhei em empresa que tinha 3 turnos. Trabalhava 24 horas, mas com 3 turnos. Então, a prefeitura precisa montar uma estrutura. Você quer ver o problema, lembrando das creches. Sim. A mulher deixa o filho na creche para trabalhar. E ela trabalha o ano inteiro, tem direito a 30 dias de férias. Mas aí as creches entram em férias e essa mãe faz o que com essa criança? Pois é. Tem que ter uma estrutura. A prefeitura tem que montar uma estrutura para quê? Para essa mãe conseguir trabalhar. Porque a gente vê aí, fica dependendo de um parente, de uma vizinha, ou pagar, ganha pouco e ainda tem que pagar alguém para tomar conta. Quer dizer, tem muita coisa aí, principalmente envolvendo a mulher, que tem que realmente... É por isso que eu falo que é da importância, que eu lamento que não tenha 10, 11 mulheres lá, que seria mais fácil. Mas agora vocês são 3, já melhorou. Melhorou agora era a luta só de 2, agora são 3. A gente lamenta, né, que a realidade da Câmara seja essa. A gente queria ter mais companheiras para a gente caminhar e pensar esses processos em conjunto. E coisa que é sensibilidade que só a mulher tem, realidade que só a mulher tem, né? Tem que estar lá dentro também. Nós somos seres complementares, eu sempre falo, o homem e a mulher são seres complementares. O homem tem digamos, eu não vou chamar de virtude, né? Mas suas qualidades como ser humano, e a mulher tem outras que se complementam, né? Então, o ideal é que estejam em igualdade, como acontece, né? Nas famílias, mesmo quando são famílias chamadas não tradicionais, mas de qualquer forma tem que haver uma igualdade entre o chamado casal, né? Então, não só casais, né? Mas pessoas livres. Eu acho que a Câmara tem que ser diversa, tem que ter de tudo lá dentro. Tem que ter de tudo. O ideal é que todos os matizes que a gente encontra aqui na sociedade deveriam estar lá dentro. Né, que tem aí a sua existência, a sua realidade, acho que tem que ter voz dentro da Câmara, legitimado por uma Tomara que a gente chegue um dia onde a Câmara seja representada por todo esse aspecto da sociedade. Com essa diversidade, né? Está na hora do outro intervalo? Então vamos para um outro intervalo. Ih, tá bem, passou até da hora. Está já quase acabando, menino. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar. Você vai jogando, adicionando ao carrinho, depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br
Estamos retornando, agora já estamos chegando nos minutos finais, passa rápido, né? 1 hora, vou voar. Agora, você sabe, e vocês tomarão posse no dia 1º de janeiro, e no primeiro dia útil seguinte, que é o dia 4, vocês terão que tomar uma decisão fundamental para o município, que é de eleger a mesa diretora da Câmara Municipal e, consequentemente, o presidente da casa. Ou a presidente. Ou a presidente. Eu até botei isso aqui, o presidente ou a presidente, Sim. que nós temos ali, em princípio, são 21 postulantes. Qualquer um tem o direito de pleitear o cargo, porque no regimento interno, na lei orgânica do município, não diz que tem que ter 4 anos de experiência, tem que ser homem ou tem que ser mulher. Me diga uma coisa, o que você pensa dessa eleição? Se você já foi procurada por pretensos candidatos, como é que você vê essa eleição? O Johnny Maico não disse isso para mim, mas semana passada teve um futuro colega seu que disse que o Johnny Maico prometeu que não vai se envolver, o que eu acho que não é muito comum, que normalmente os prefeitos gostam de ter um presidente afinado com eles, né? Porque se o presidente for contra, né, atrapalha a vida demais do prefeito. Como é que você está vendo esse assunto? Estou estudando. Tá as estudando? Propostas, Mas você já foi Mas procurado? não proposta de cargo, porque não é uma intenção Mas você já minha. foi procurado por algum candidato? Já estou estudando as chapas, vendo quem está colocando o nome à disposição, pesquisando sobre a vida política dessas pessoas, para poder ter bastante embasamento aí, de poder escolher quem que eu vou apoiar. Mas essa articulação já está acontecendo. Mas você, por exemplo, teria dificuldade em assumir um dos 5 cargos da mesa? Dificuldade não, mas eu tenho algumas coisas que eu estou muito focada para fazer. É. Eu tenho muito projeto de lei para botar lá e eu entendo as responsabilidades, né, da mesa diretora, do presidente, então ficaria um pouco difícil porque é uma manutenção grande, né, que esses cargos têm, comprometimento. Então, a princípio, pode ser que daqui a um mês a gente tenha aí uma conversa diferente, né? Mas a princípio eu não tenho pretensão, não. De qualquer forma, você está conversando. Você sabe que eu vou te falar algo que não é para te... É só para lembrar como é que as coisas mudam rapidamente, né? E o que eu vou falar não é uma crítica ao vereador. Mas rei hoje, amanhã, ou rainha hoje, pode sair... sair fora. Você lembra quem foi o candidato mais votado na eleição de 2016? Alexandre Cruz? Não. Foi Alcir Fonseca. Alcir Fonseca, isso Ele mesmo. teve 2.438 votos. E agora ele conseguiu apenas uma suplência com 981 Na votos. última eleição? Ele foi mais votado, com 2.438 votos. Entendi. 2016. Agora ele não conseguiu 981 votos. Eu não vou entrar nos detalhes porque isso aconteceu, porque até eu não tenho como explicar, né? Como é que eu vou saber o que anda na cabeça de cada votante? Mas isso ali nós tivemos já eleitos com maior número de votos, que conseguiram manter o mandato, sendo bem votados, e outros ao contrário. Você acredita que é cedo demais você pensar como você fará para não acontecer contigo algo semelhante? Olha, eu não tenho vaidades nesse sentido. Como eu disse, foi uma surpresa muito grande estar nesse lugar, me sinto muito honrada, principalmente por toda a simbologia, né, da gente estar aí batendo alguns recordes com essa candidatura vitoriosa. Mas, assim, eu acho que se eu continuar, né, e essa é a minha intenção, continuar dando o meu melhor, né, isso vai se regular. Eu espero que as pessoas acompanhem o trabalho, que acessem lá, né, a Silvia está me lembrando aqui, né, da prestação de conta, que está embutido nesse sentido aí de transparência, é dar o meu melhor, sabe? O comprometimento é sempre fazer o meu melhor. E as pessoas vão vendo, se tiver alguém com alguma crítica, algum puxãozinho de orelha, alguém que queira chegar no gabinete ou ter uma reunião comigo, eu vou estar à disposição, não tem problema, não tenho vaidade com isso. Eu acho que o que importa mesmo é o friburguense. Eu não vou me atrever a dizer que foi isso que aconteceu com o Alcir Fonseca, mas eu tenho confissões de vários nomes de políticos que aconteceram fatos semelhantes. Um dos mais marcantes depoimentos que me deu, sentado onde você está, eu estava aqui,
você deve ter ouvido falar muito nele, foi em Paulo Azevedo. Paulo Azevedo foi um prefeito de Friburgo. Silvio sabe quem eu estou falando. Né? Você é friburguense? Não é não. Você está aqui em Friburgo há quantos anos? 2000. Então, quando você chegou, ele foi o ano que ele saiu, você ele já chegou na era Saudade Braga. Mas ele era uma pessoa extremamente popular, e eu lembro que eu fui, ele é um pouco mais, ele já falecido, né? Ele era um pouco mais velho, mas ele era líder estudantil no meu tempo de escola, e ele foi popular, ele perdeu uma eleição. E ele esteve aqui 20 dias antes de sofrer aquele tragédia na casa dele, né? E eu perguntei ele, Paulinho, você sempre foi uma pessoa muito popular, o que você fez para perder essa popularidade? Ele falou, Modesto, depois de 10 anos que eu larguei o cargo, eu simplesmente fiz uma coisa. Eu esqueci que eu fui eleito pelas pessoas e larguei as pessoas de lado. Tá? Isso e outros me confessaram a mesma coisa. Tem um outro ex-prefeito, que eu não vou falar o nome, porque ele está por aí vivo, né? Mas o Paulo me confessou isso, que cometeu esse erro clássico, de simplesmente esquecer quem o elegeu. As ansiedades que as pessoas tinham, o cargo acabou subindo, e vereadores já me falaram a mesma coisa também. Assim, né? Então, eu não estou aqui para te dar conselho, mas eu posso te dar essa sugestão. Fica difícil, né? Você tem que manter a sua base. Perder essa raiz, isso. porque... É importante você manter essa sua raiz. É muito... Eu falo isso sempre. Eu posso esconder, muitas das vezes, onde eu moro, eu posso esconder, muitas das vezes, minha formação, posso esconder muitas coisas, mas eu nunca vou conseguir trocar de cor, Modesto. É uma coisa que está marcada em mim e que é uma responsabilidade com as pessoas que vieram antes de mim, que é a minha ancestralidade e as pessoas que me colocaram lá, né? Primeiro a gente tem que ter comprometimento e respeitar essas pessoas, né? Honrar esse compromisso, porque eu não cheguei lá sozinha. É muito fácil falar o nome, Maiara Felícia, a mais votada, mas eu só estou aqui hoje porque 1.870 pessoas apertaram meu número na urna, me deram esse voto de confiança, né? E eu quero que essas mesmas pessoas e as outras pessoas que também tinham outros candidatos me cobrem por isso. Eu fico indignada quando as pessoas falam muito assim, o político esqueceu, né, da população, mas nós colocamos eles lá, né? Então, claro, a gente tem que ir atrás. A gente faz serviço de fiscalização na cidade, né, de fiscalizador, mas a população também está nesse lugar de fiscalizar. Fiscalizem meu trabalho, por favor. Não, isso a gente tem que fazer, eu falo sempre aqui nesse programa. Nós temos um prefeito que teve essa votação pífia, né? Mas a culpa terá sido só dele ou fomos nós também que não o cobramos da maneira correta, no tempo certo? Né? Eu costumo falar, como eu trabalhei, eu fui presidente num clube da cidade, no tempo que clube tinha, né? Clube social esportivo, e eu lembro que a gente tinha chamado os revolucionários da sauna. Era aquele pessoal que falava dentro da sauna, na fumaça, mas não falava no lugar certo. Então, é o nosso caso. Nós temos que aprender a falar aonde o político ouve. No caso do vereador, o local é ir lá na Câmara Municipal falar. Não adianta ficar vendo a TV Câmara xingando o vereador em casa, não vai mudar nada. Então, nós temos uma responsabilidade grande. E se a gente analisar, vamos pensar bem, nós, de um modo geral, somos bem omissos. Quando eu falo nós, eu me considero, estou dentro da mediana, né? A gente é muito omisso. Que os momentos que a gente vai para a rua fazer barulho, as coisas mudam, né? Sim, sim. Tá? Então, é aquele ditado, arroz e feijão, ou feijão e político, tem que ser na panela de pressão. Maiara, nós estamos chegando aí ao final. Eu quero agradecer a Silvia pela presença, Silvia. Pelo jeito você tem uma discípula bem disciplinada, né? Porque ela conseguiu 1.870 votos e ela está dizendo... Hã? Não, mas isso a gente aprende sempre. Eu sempre falo, eu já estou com 69 anos e cada dia eu aprendo sempre alguma coisa. E o dia que eu não tiver a condição de aprender é sinal que meu tempo aqui acabou. Porque a gente sempre tem o que aprender. Então eu te agradeço, Silvio, pela presença aqui com a gente. A Marconinho Júnior lá em cima, né? Marconinho, hoje, como você disse, tem cervejinha, né? Então, isso é legal. Johnny também. Ele falou que é Johnny Valdo. Por que esse negócio de Johnny Valdo?
Ele está te comparando com o meu querido amigo Duva, né? Meu querido Duva, meu amigo Duva, meu querido amigo Duva. E, claro, agradecer a você que não me conhecia, mas me atendeu de primeira. Eu falei, será que ela vai me atender? Não conhece meu número? O seu número agora está comigo. Você pode estar certo que no mandato você será convidada a vir no programa, certamente. E eu, quando a gente tiver condições de conversar com mais do que nós vamos falar sobre essa entidade, se te interessar, porque eu achei interessante, digamos, a abordagem que vocês fazem, o que você está me dizendo, que é diferente, né? É diferente, você vai ficar apaixonado. É uma abordagem de conscientização, e isso que a gente precisa muito, tá? Então, 1 minuto para você se despedir do nosso telespectador, da nossa telespectadora. Gente, eu tenho que agradecer muito, né, pelo convite. TV Zoom, como eu já havia dito, é uma casa, eu estou aqui direto. E estar aqui no programa hoje foi um presentão, poder ter um tempinho aí para a gente conversar. Mas, principalmente, né, agradecer pela votação, pela surpresa, pela boa surpresa que vocês me deram no dia 15. E eu estou aí, estou comprometida, vocês vão me ver andando muito de ônibus, vocês vão me ver passando perrengue, mas vai ser sempre pela coisa certa, viu? Não dá para eu me esconder, né? E principalmente por tanta confiança que foi depositada, isso vocês podem ter certeza. Vamos trabalhar muito e vamos trabalhar junto. Silvia, ela está falando algo que eu quero que você me diga. Ela está dizendo que foi uma surpresa conseguir esses votos todos. Você acha que foi tão surpreendente assim? Bom, em função de eleições, a gente nunca pode dizer que você ganha alguma coisa antes, mesmo que você trabalhe. A gente trabalha até o último minuto, porque em eleição nunca está ganho. A gente não pode dizer assim, já conheço bastante gente, já trabalhei bastante, agora eu vou descansar. Não. Mas ela fez um bom trabalho. Realmente de se tirar o chapéu. Então, eu parabenizo por esse bom trabalho que você fez. E vou deixar uma frase que você me parece ser uma pessoa, apesar de você ter vindo dessa sua luta de família, né? Você me parece ser uma pessoa otimista. Me passa pelo seu sorriso. Então, essa frase vai ficar mais para você como um estímulo. Quem disse essa frase foi o Dwight Eisenhower, que nome meio complicado. Ele foi um ex-presidente norte-americano e foi um dos principais líderes dos aliados na Segunda Grande Guerra. Ele disse o seguinte: o mundo pertence aos otimistas. Os pessimistas são meros espectadores. O mundo pertence aos otimistas. Os pessimistas são meros espectadores. Eu acredito nisso também. Quem é otimista, apesar de toda a situação, sempre é que leva as coisas para frente. Que você mantenha esse otimismo lá na nossa Casa Legislativa e leve esse frescor da sua juventude, que é muito bom. Tá bom? Tá bem. Obrigada. Uma boa noite a todos. Obrigado pelo carinho de estarem nos assistindo até agora. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.